Boa noite, Leia. Aguardar o pessoal entrar um pouquinho para poder a gente começar a nossa live. Boa noite, dona Nádia. Boa noite, Viane. Hoje está meio frio, né? O pessoal tá mais devagar para entrar. Como sempre, eu aqui, a minha caneca tradicional de café. Boa noite, Leni. Seja bem-vinda. Nem vou perguntar como é que tá o som, a imagem aí para vocês, que acho que agora deve estar bom, né? Finalmente o aparelho chegou do concerto, depois de quase um mês. Viane está dizendo que lá tá bem gelado, aqui tá muito diferente não, tá bem frio também. Considerando o fato de que aqui é bem quente, quando esfria é o outro extremo, né? Ah, que bom. Agora chegou o aparelho de verdade, agora eu posso me mexer, eu posso ir para frente, posso ir para trás, posso ir para um lado, que ele não fica falhado que nem o outro. E que o outro aparelho era só um quebra-galho mesmo, enquanto esse estava no concerto.
Mas é bom para eu aprender a ficar menos estabanado, né? Todo mundo diz que eu sou estabanado e eu fico chateado, mas todos têm razão, eu sou bem estabanado. Bom, hoje a gente vai falar, né, nessa mais uma live, eu já perdi as contas agora de quantas a gente fez. É fácil vocês perder, né? Em dons espirituais, né? E da onde eles vêm, como eles surgem e mais ou menos o que são, por que algumas pessoas têm mais dons do que outros. É, é um tema legal, um tema interessante. Eu gostei, né? Particularmente falando, foi uma sugestão aí de uma das nossas, não é ouvintes, né? Ouvinte é de rádio, porque ouve. Embora vocês também estejam ouvindo, mas telespectadoras, vamos dizer assim. Embora não seja televisão, né? Oi, Denise, boa noite. Seja bem-vinda. Manda um abraço para a menina aí por mim, a sua filha, e para sua neta, e para todo mundo, na verdade. Bom, os dons espirituais, né? Os chamados dons espirituais ou inspirações do espírito, que algumas pessoas chamam, né? Ou vocação, que outras pessoas também costumam falar. O que são, né? O que são eles? De onde eles vêm? Como se apresentam? Porque se apresentam algumas vezes muito cedo na vida de uma pessoa e porque se apresentam algumas vezes muito tarde na vida de uma pessoa. Se pararmos para pensar, todos os dons que temos, né, sejam eles dons físicos, dons artísticos, dons mediúnicos, dons de cura, em suma, são dons espirituais, né? Uma vez que a gente sabe aí que o espírito precede a matéria, então, portanto, tudo começa no espírito. É interessante quando a gente pensa nesse aspecto, né? Porque é uma coisa que comumente a gente não fala muito. A Léa está perguntando para eu contar como surgiu em minha vida os dons espirituais, você fala? É, é o meu histórico, vamos dizer assim, é um dos históricos que começa muito cedo, né? Como eu falei, existem algumas pessoas em que esses dons eles se apresentam muito cedo na vida das pessoas, enquanto tem outros que já se apresentam mais tarde e ao longo da existência, né, ao longo da vida, ela vai descobrindo novos dons espirituais, né? E dons espirituais, eu acho que, na verdade, ele engloba muita coisa, né? Ele engloba tudo que nos cerca, vamos dizer assim. E no meu caso não foi diferente do caso da maioria das pessoas por aí, né? Mas os dons espirituais, basicamente, são todos os compêndios, vamos dizer assim, né? Todos os compêndios de coisas que nos cercam, que nos envolvem e que algumas vezes serão úteis, né? Serão utilizáveis naquela existência, como sendo uma ferramenta para alguma coisa que você porventura tenha a executar, tá? Então, por exemplo, uma pessoa que ela nasce com uma determinada vocação para ser artista musical, para música.
Essa pessoa, algumas vezes, ela vai demonstrar já desde muito nova algumas aptidões para a música e algumas vezes não, ela vem como uma pessoa comum, vamos dizer assim, e ao longo da existência dela, ao longo do crescimento dela, simplesmente, bum, né? Aqueles dons, eles surgem e parece que meio que do nada, né? Às vezes, e se apresentam na vida da pessoa, né? Primeiramente, de onde vêm estes dons, né? Os dons espirituais, na verdade, eles não vêm simplesmente de algum lugar específico assim, sabe? Tipo, existe um departamento no mundo espiritual onde ficam guardados os dons espirituais e aquela pessoa tem uma função, vamos mandar tal dom para ela. Não, não é assim que funciona, tá, gente? Os dons espirituais, na verdade, nada mais são do que, digamos, memórias passadas, né? Memórias renitentes nossas, que ficam aglutinadas em nosso corpo energético, tá? Nossa, Pérez, você complicou a minha cabeça agora. Como é que é isso? Na verdade, é muito simples o processo de compreensão, tá, gente? Tudo que a gente vive, seja nessa existência, seja numa existência passada, ou seja numa outra, seja numa existência ainda por vir, ou seja, tudo que você vive, tudo que você vai viver, tudo isso fica registrado, fica guardado dentro do seu campo energético, dentro do seu histórico de alma, né? O histórico de alma que outras vezes eu já citei aqui, já falei com vocês, que é o que a gente chama de arquivo arcástico, tá? Para quem depois quiser pesquisar, tem como encontrar algumas coisas, tá? Arquivo arcástico com K e SHKO, arcástico, tá? O SH no lugar do sh, né? Do chiado, e no último co é com K, arcástico. Então, quem quiser depois dar uma pesquisada aí no YouTube ou em alguma outra mídia aí de procura, vocês conseguem achar alguma coisa. Mas, em suma, o que é o arquivo arcástico? O arquivo arcástico, basicamente, ele é o teu histórico, o teu resumo, o teu registro de alma, né? Algumas pessoas ligadas aí à religiosidade costumam sugerir um nome parecido para o arquivo arcástico, que é o livro da vida, né? Que não deixa de ser diferente, apenas muda o nome, mas isso. Viviane escreveu aqui embaixo, quem quiser, tá? Só copiar, arcástico, tá certinho. O livro da vida, que não deixa de ser também a mesma coisa, vamos dizer assim, tem o mesmo significado, mas com uma nomenclatura diferente. Para outras pessoas já é citado como resumo de alma, para outras pessoas histórico espiritual e assim por diante. Mas, em suma, o arquivo arcástico nada mais é do que o seu histórico. Tá? Sabe quando você sai da escola e você vai para uma outra, você tem que levar o seu histórico, dizendo tudo que você já fez, né? Todas as notas que você já tirou e tal, é exatamente a mesma coisa, só que a nível universal. Então, o arquivo arcástico ele diz todo o histórico da sua alma, desde o processo da criação até os dias de hoje, tá? E algumas vezes, porventura, o que você ainda está por fazer. O que ainda não determinado, vamos dizer assim, né? Porque, como eu já falei aqui outras vezes, se tivesse alguma coisa realmente determinada ou destinada, vamos dizer assim, isso por si só já seria uma coisa que desmentiria ou desmistificaria completamente a ação do livre-arbítrio, né? Mas ali estão no arquivo arcástico
Não só tudo que você já fez, mas também as coisas que você precisaria fazer. Oi, Rafaela, boa noite. Seja bem-vinda. Não, tô com sono, não. Eu tô com o frio, né? O frio faz a gente ficar meio preguiçoso, assim. Bom, mas então, retomando a ideia, né, dos dons espirituais. Os dons espirituais, né, como eu estava falando, nada mais são, em verdade, do que, então, memórias remanescentes aglutinadas, tá? O que que isso significa? É muito simples, gente. Tudo que a gente vai vivendo, né, como eu estava falando, sobre isso antes de começar a dissertar sobre o arquivo arcástico, né? Eu tenho essa mania, tudo que eu falo, eu quase que dou uma aula sobre o assunto, né? É uma mania feia, eu tenho que parar com isso, mas enfim, acho que atende, né? Bom, os dons espirituais eles ficam aglutinados ali na nossa memória remanescente. Isso significa que tudo que a gente aprende nessa vida, em outras existências que a gente já teve. Boa noite, Neto. Seja bem-vindo. Primeira vez, né, que você está assistindo. Fica guardado em nosso arquivo arcástico e fica resumidamente guardado no nosso HD externo que a gente tem, né? O que, que é isso? O que, que é o nosso HD externo? Qual que é o nosso disco rígido, né? Que é onde fica guardado todas as nossas experiências, todas as nossas memórias remanescentes. É a nossa aura, tá? O que muita gente não sabe, porém, né, é muito comum quando a gente fala de aura, justamente por ter sido um assunto que nos últimos anos, né, aura e chakras também se popularizaram muito, então se falou muito. Ficou uma coisa meio que popular demais e aí a pessoa não se aprofunda. Ela acredita que ela já sabe o suficiente, ela não se aprofunda e o conhecimento sobre aquele item específico da espiritualidade ela acaba também ficando um pouco defasado ou superficial demais, tá? No caso da aura em específico, que é o assunto que eu estou citando agora, olha eu de novo, né? Dando praticamente quase que uma aula sobre aura, porque eu acabei de falar sobre isso, né? Mas, enfim, vai atender a compreensão do que a gente está falando, tá, gente? Então, deixa eu fazer isso. A aura em si, ela é subdividida em duas auras específicas, o que muita gente não sabe, tá? E essas duas auras específicas ainda possuem as suas subdivisões, tá? Então, assim, existe a aura externa, que é aquela que a maioria das pessoas já ouviram falar, conhece, que é um campo de energia que fica em volta de nós, com uma série de funcionalidades, vamos dizer assim. Não vou entrar nesse mérito, senão a gente se delonga demais só falando sobre aura, né? Mas essa aura externa, mesmo ela também, ela é dividida em 7 campos diferentes e não em um só. Então, ela não é um campo que está em volta da gente, é como se fossem 7 campos diferentes, cada um com a sua função específica. Boa noite, Érica. Seja bem-vinda. Manda um abraço e um alô aí para todo mundo por mim. E a aura interna, que essa a maioria das pessoas acabam nunca ouvindo falar, tá? E o que seria a aura interna? A aura interna, basicamente, ela é a manifestação do espírito. Ela é a manifestação da alma, é o seu desejo, é a sua vontade, é o seu progresso, que acaba sendo criado como um reflexo da sua alma, do seu espírito, da sua vontade. Tá? A aura interna, ela estaria mais ou menos ali qualificada dentro dos conhecimentos dos espíritas, né, do espiritismo e tal, como o perispírito, tá? Que é aquele corpo energético que está depois do corpo espiritual, ou seja, ele está depois da alma,
mas ele está entre a alma, né, e o corpo físico. Ele ainda não está no corpo físico. Boa noite, Denise. Seja bem-vinda mais uma vez. Então, ou seja, seria mais ou menos, tá, dentro do que os espíritas têm conhecimento, o perispírito. Ah, Pierre, mas você está falando de espiritismo? Você está falando, você é adepto de alguma religião? Gente, eu sou adepto de uma religião, sim, chama Deus, tá? Porque independente de religião, qualquer que seja, né? Eu já andei falando sobre isso em outras lives. Acho que não importa muito qual é a sua religião, se você é católico, se você é evangélico, se você é espírita, se você é macumbeiro, não importa, tá, gente? O que importa é que aquilo que você escolheu ser, o caminho que você escolheu para chegar até Deus, que são vários, né? Se você consiga ser aquilo 24 horas por dia, você consiga ver aquele ser em essência. Então, se você escolheu ser evangélico, que você consiga ser evangélico em essência, ou seja, 24 horas do seu dia. Se você escolheu ser espírita, que você consiga ser espírita 24 horas do seu dia. E assim por diante. Até porque, gente, eu acho que a gente já está num momento vibratório do nosso planeta tão mais avançado, tão mais acelerado, que já não é mais tempo para a gente ficar com essa coisa de picuinha de religião, de um, religião de outro. Porque no final das contas, todos os caminhos levam a Deus. O destino é Deus. Então, a gente tem que pensar, focar mais hoje no destino do que no caminho, coisa que inclusive a gente faz muito na nossa vida também. Nossa, o café gelou. Bom, retomando então, sobre os dons espirituais. Né? Se eles são, na verdade, um aglutinado das memórias remanescentes que nós acumulamos ao longo da nossa existência, isso significa, então, em verdade, que em alguma outra época, em algum outro momento, você executou muito bem aquele dom. Né? Então, você já o desempenhou em algum momento. Então, quando você acessa aquele dom, na verdade, nada mais é do que um acesso de uma memória remanescente, como se fosse, em verdade, um insight, entendeu? Só que, como esse insight ele traz uma carga energética de um aprendizado que você teve, ele traz junto de volta o dom. Por quê? É algo que você já aprendeu, ele está na sua memória. Então, não vai ser algo difícil de você voltar a fazer, mas, porém, você vai precisar exercitar. É que nem a pessoa que anda de bicicleta, gente. Ele pode ficar anos sem andar de bicicleta, vai ficar meio enferrujado, mas aí depois ele vai pegar a bicicleta, vai demorar um tempinho e tal, vai exercitar, daqui a pouco está andando como se não houvesse amanhã de novo. A Rafaela colocou aqui: a negação do seu dom espiritual pode atrapalhar o seu crescimento espiritual ou material? Sim, pode. Bastante, às vezes, tá? Porque, Rafaela, o dom espiritual, como eu falei, ele é algo pertencente a você. E como eu estava falando antes um pouquinho, esse dom espiritual, geralmente, quando ele se apresenta em nossa vida, ele se apresenta como uma ferramenta facilitadora de alguma coisa que, porventura, você venha ainda a desempenhar. Então, ou seja, existe um caminho na sua vida pré-estabelecido, ou seja, traçado, muitas vezes por você mesmo, antes do próprio processo encarnatório, se antes do processo encarnatório começar, né? Antes dele se densificar, vamos dizer assim, na matéria. E aí você vem com um plano traçado, tá? Vamos dizer assim. Só que quando a gente chega na matéria, não é incomum o fato da gente esquecer das coisas, né? Porque a gente sabe que a gente vem para cá e tem a questão da densidade, a adequação entre os planos espirituais e o plano físico, que não é uma coisa tão boa. E aí no meio do caminho a gente tem quem? Quem?
o nosso amigo emocional, né, que eu já tive falando aqui das outras vezes, que quando ele entra no meio da história, ele pula lá, fala, eu vou bagunçar tudo e bagunça mesmo. Então, ou seja, é, os dons espirituais, eles podem atrapalhar a sua vida quando você não, não o utiliza. Na verdade, não é bem que o dom vai atrapalhar a sua vida, mas a não utilização dele, entendeu? Por quê? Em verdade, ele é uma ferramenta que vai facilitar a sua vida, que vai ajudar você. Mas, uma vez que você não utiliza, isso já vai responder a sua outra pergunta aqui, tá, Rafaela, do livre-arbítrio. Isso que eu vou falar agora. Uma vez que você não utiliza, não significa que você não vai chegar lá. Então, ou seja, de qualquer maneira, você vai chegar aonde, porventura, você tenha que chegar. Só que mais demorado e de uma forma mais difícil. Então, você vai se arrastar um pouco mais, vai ser um processo um pouco mais demorado, mas você vai chegar lá da mesma maneira. Entenderam? O dom espiritual ele serve como aquele facilitador que vai abrindo caminho. Pensa assim, gente. A nossa caminhada é como se eu soltasse um de vocês num helicóptero, vocês descem, caem, eu sou lá o condutor da nave espiritual, tá? Aí eu solto vocês de helicóptero, as minhas comparações são horríveis, né? Como eu já falei outras vezes, mas são bem funcionais aqui para a gente conseguir entender. E aí eu vou, passo, solto vocês de helicóptero lá da nave espiritual, falo, ó, se vira quando você chegar lá embaixo, hein, irmão. Ó, vou te dar um facão. Aí você cai no meio de um matagal. O facão vai facilitar a sua vida para você chegar no outro lado? É claro que vai. Mas vamos dizer que você não goste de facão, ou não queira usá-lo, ou simplesmente perdeu ele no caminho quando você estava caindo de paraquedas lá, né? E aí, como é que você vai fazer? Você vai cortar o matagal na mão? Você não vai conseguir. Porém, você vai conseguir chegar do outro lado. Por quê? Né? Nós somos um corpo mais denso do que de um mato, de um matagal. Então, assim, você vai chegar do outro lado. Mas no meio do caminho, porventura, vai ser bem comum que você leve umas arranhadas, uns tocos, uns tropeços e se corte e assim por diante, entenderam? É bem comum. É mais ou menos assim que funciona a questão dos dons espirituais em nossa vida. Basicamente, eles são um facilitador do nosso caminho, seja na área que for, tá, gente? Existem pessoas, como eu estava falando ainda há pouco, que elas vêm com uma vocação espiritual para música, para artes, para terapia, e aí ela vai e desenvolve habilidades dentro daquele universo ao qual ela tem esse trabalho, ao qual ela tem essa missão, para poder atender ao que ela se predispõe, ao que ela determinadamente tem por fazer, entendeu? Mas é claro, isso não determina também que você tenha que fazer. Você também tem a opção de fazer aquilo ou não. E aí vai ser, claro, como eu falei, um caminho um pouco mais demorado, mais sofrido, mas você também vai chegar lá, tá? Gente, vocês estão aí, todo mundo? Porque eu estou vendo, parece que só a Rafaela e a Leia que estão dando legalzinho assim, né? Os likes e tal. Se tiver todo mundo aí, é legal, né? Porque senão parece que eu estou falando só para duas pessoas. Mas, enfim, retomando então a linha de pensamento. A Leia tinha perguntado ainda há pouco mais cedo, uma pergunta até bem legal, sobre como os dons espirituais apareceram em minha vida, né? E começou muito cedo, né? Como eu falei, tem algumas pessoas que começam muito cedo na vida de algumas, enquanto na vida de outras as coisas começam mais tarde e assim por diante. O que determina isso, tá? Qual é o veículo que vai determinar em qual faixa da sua vida, em qual momento da sua vida é, um determinado dom espiritual vai se apresentar.
o dom espiritual pode estar ligado ao Dharma? De certa forma, sim, Rafaela. De certa forma, sim. Ele está ligado ao Dharma, porque, como eu falei, o Dharma ele é o quê? Ele é algo que vai servir para facilitar a sua vida. E o dom espiritual ele é uma ferramenta que vai servir para facilitar o seu trabalho. Então, ou seja, uma vez que o dom espiritual vai servir para facilitar os trabalhos, os propósitos que você tem porventura a executar, ele na verdade é um encurtador de caminho entre você e o acesso ao seu Dharma, entendeu? Então, sim, ele estaria dentro do Dharma. Boa noite, Andréia. É, Na minha vida especificamente, os dons espirituais eles começaram a se apresentar muito cedo, tá? Pelo que eu me lembro e também pelo que a minha mãe me conta, começou tudo por volta dos meus 4 anos de idade, tá? E com meus 4 anos de idade também vieram as habilidades mediúnicas. Então, assim, eu cresci em meio a esse universo. Eu cresci vendo coisas que ninguém via, ouvindo coisas que ninguém ouvia, vendo gente que ninguém via e assim por diante. Então, assim, não era incomum na minha vida, na minha existência quando criança, eu ver, né, pessoas, seres, espíritos, e outras pessoas não verem. O que eu achava bastante estranho, na verdade, porque eu era criança ainda, né? E eu os via como eu vejo uma pessoa comum, então, assim, eu não conseguia distinguir, na verdade, diferenciar um espírito de uma pessoa, porque eu olhava para os dois e eu via os dois da mesma maneira. Então, não tinha como eu falar assim, ah, tá, você é um cara que já morreu, entendi, legal. O que eu acho até que foi uma coisa boa, porque levando em consideração o fato de que eu era uma criança de 4 anos, se eu entendesse que o que eu estava vendo era gente morta, você imagina, hoje se eu estaria fazendo o que eu estou fazendo, né? Então, assim, foi uma coisa que eu acho que proporcionalmente a tudo que eu fui vivendo foi plantado dessa maneira. É claro que, assim, eu tive muitos medo, então, para mim não dava medo, Rafaela, porque, como eu falei, como foi uma coisa muito natural, né? Eu cresci com isso, mas sendo uma coisa natural, assim como andar, respirar e falar com outras pessoas, então eu não consegui desenvolver medo no meio disso. Né? Eu acho que o único medo que eu tinha foi na adolescência, eu tinha medo da mulher de branco. Eu acho que todo adolescente tinha medo da mulher de branco, né? Mas isso já foi grande já, e medos são medos sem sentidos, né? Então, assim, mas enquanto os dons eles iam aparecendo e se apresentando na minha vida, não, eles não me causavam medo, não me causavam estresse, não me causavam nenhum tipo de problema assim emocional. É... O interessante é que assim, à medida que esses dons espirituais também foram se apresentando na minha vida, eu tinha um acompanhamento, sabe? Eu sempre tive um acompanhamento muito bom. Pô, legal, você nasceu numa família espiritualizada que te ajudou. Não, gente, não é esse tipo de acompanhamento, tá? A minha família, por parte da minha mãe, era extremamente católica, tanto que eu cheguei na época, quando era pequeno, a estudar, não me recordo bem com que idade, mas eu me recordo que eu cheguei a estudar em colégio de padre, porque a minha avó falava para minha mãe, esse menino tem um cão de couro, ele precisa ir virar padre para poder seguir o caminho do bem, né? E não deu certo, né? Tanto que eu não sou padre. Eu apanhei de palmatória, eu questionava o padre na igreja, ele começava a contar a historinha lá, que eu não sabia que não podia questionar, né? Porque a Bíblia não se questiona. Então, ele contava a história, aquilo me dava uma dúvida, eu questionava, e não podia. É, como você. A Rafaela e a Léa fizeram duas perguntas aqui. A Rafaela falou assim: você era parecido com o menino do sexto sentido, eu vejo gente morta. Exatamente, eu via gente morta. E não só eu via, mas eu os ouvia também, né? Então, a minha mãe brinca que ela fala assim, você veio toda aberta. É uma frase meio estranha, né? Mas bastante verdadeira no meu caso em específico.
A Leia falou assim: como você entendeu e conseguiu entendê-los? Então, isso, Leia, eu só fui conseguir saber na adolescência, tá? Então, assim, quando eu era pequeno, eu não entendia, porque para mim eram pessoas normais, né? A minha família, por parte de mãe, não entendiam, né? E na verdade tinham até medo, porque eu via gente o tempo inteiro, eu via bicho, né? Minha avó tinha um cachorro, eu lembro até hoje, né? Eu não me recordo o nome dele, se era Joe, acho que era Joe. Era aqueles cachorros de uma raça bem peluda, sabe? Tipo, acho que é um pastor belga, alguma coisa assim. Parecia aquela Priscila do TV Colosso. E eu lembro que eu estava na casa dela quando ele morreu, né? E ele era muito querido pela família, ele andava pela casa e tal, e ele estava com uma doença onde ele deitava e quando ele levantava ele sangrava pelos poros, sabe? E acabou morrendo, né? Por hemorragias e mais um monte de problema. E meu tio levou o corpo do Joe lá para poder enterrar, e na verdade ele não enterrou, ele jogou numa obra, passando de carro, e jogou numa obra e continuou o caminho. Nem parar ele parou, né? E depois, por aproximadamente uma semana, eu lembro de ver o Joe dentro de casa, entendeu? Então eu via ele, ele olhava para mim, ele via que eu estava vendo, ele passava, ia para a cozinha. Quando ele passava que ia para a cozinha, ele aparecia, né? Aí você não vê mais. Eu não entendo muito bem ainda por que, que a visão espiritual, quando a gente está ainda naquele processo de adquirir ela, você vê, aí quando você olha, você não vê mais. É tipo assim, pegadinha, você viu, mas agora não pode ver mais. Eu não entendo por que, que tem que ser desse jeito. Né? Mas eu acho que é justamente porque está aquele processo de acessar a frequência, de ajustar. Então, você ainda não está ajustando, dá um pico, aí você vê, aí pô, desce aquele pico novamente da frequência adequada, aí você não vê mais, né? Igual uma estação de rádio, está sintonizando, né? Então, como você ainda não tem o controle, você vê, você não vê, você escuta, você não escuta. Então, é muito comum. E aí eu lembro que conforme eu fui crescendo, né? A minha família, da parte da minha mãe, eles foram um pouco se afastando de mim. Ah, Pierre, a parte do seu pai, porque você não falou muito dele. Então, da família da parte do meu pai, a maioria dos parentes já eram mortos, né? O meu pai e minha mãe se separaram muito cedo, se separaram eu tinha 10 anos, né? Então, esse processo dos 4 aos 10 anos, meu pai, ele trabalhava em oficina e ele era semi-analfabeto, não sabia anotar o nome dele e não acreditava em Deus, ele era bem ateu. Então, ele não... Sim, Léo, animais têm espírito. A diferença é que os espíritos dos animais, eles são uma multiconsciência, enquanto o ser humano é uma consciência única, tá? Então, assim, meu pai não acreditava muito em nada, nem em Deus, nem muito menos nele. Então, ele nunca ligou muito para isso, né? Ele falava, isso é coisa de criança, a fase vai passar. No final da vida, eu lembro que ele me respeitava bastante, perguntava coisas para mim, e até começou um pouquinho mais a acreditar em Deus do que no início, né? A minha mãe morria de medo, né? Morria de medo, morria de medo. Oi, Rodete, tudo bem, querida? Faz tempo, hein? Minha mãe morria de medo ao ponto de eu falar para ela, tô vendo uma coisa ali, tô vendo um fulano, tô vendo isso, tô vendo isso. Porque aqui, índio, menino, que não tem nada ali não. Ela me pegava pelo braço, se buracava para dentro de casa e me intocava em algum lugar. Né? Minha mãe disse que eu tinha outras coisas estranhas que aconteciam. Ela me levava para um determinado lugar e eu desaparecia. Simplesmente do lado dela, de mão dada, desaparecia. Quando ela me procurava, eu tinha desaparecido. E ela procurava, 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 daqui a pouco eu aparecia embaixo de um móvel, embaixo de um balcão ou embaixo da cama, né? Não sei se eu pensava que eu era um urso e tentava procurar uma caverna para invernar, mas é, eu tinha essa peculiaridade, vamos dizer assim, né? E como eu estava falando antes de entrar nesses assuntos, né? Eu, graças a Deus, eu tive um acompanhamento espiritual muito bom desde cedo. Então, desde pequeno,
né? Enquanto todos esses processos eles foram acontecendo, isso é no meu caso em específico, tá, gente? Desde pequeno, eu tinha um ser em específico, que ele estava comigo ali o tempo inteiro, o tempo todo. Ele me orientava, ele me aconselhava, ele me ensinava, ele me mostrava as coisas, ele me ensinava as coisas. Ser esse que ainda hoje, nos dias de hoje, basicamente, ele é grudado comigo, ele é o meu maior amigo, vamos dizer assim, que é o Star, tá? Que eu já falei sobre ele algumas vezes, já citei o Star na, na página, né? O Star, gente, para quem não conhece, o nome dele para gente aqui, ele tem outro nome. Star é o nome cósmico. Star de estrela em inglês, tá, gente? O nome cósmico dele. O nome dele mais conhecido para gente aqui, seres humanos, é Arcanjo Gabriel. Então, ou seja, desde, porra, sacanagem, né? Você tem tanta gente que tem amigos aí espirituais, pô, você veio com um arcanjo do seu lado. Então, gente, não foi eu que escolhi, né? Os caras que vieram falaram assim, não, você a gente vai acompanhar de perto. Então, não sei, tá? Eles escolheram. E então o Arcanjo Gabriel ele sempre esteve comigo, desde novo, desde cedo. É, A Nádia perguntou quando você começou a ter aprendizado. Então, na verdade, aprendizado eu comecei a ter desde que eu me entendo por gente. Quando eu comecei a tomar um pouco mais de consciência sobre aquelas verdades, sobre aquilo que eu estava vendo, sobre aquilo que eu estava ouvindo, sobre as coisas que estava sentindo e tal, como sendo espirituais, que foi mais ou menos por volta dos 6 anos, o Star começou a sapecar informação. Então ele começou ali a dar instrução e ali da frente, ali para frente eu comecei a crescer em termos de conhecimento, né? Mas até hoje ele faz isso. Só que quando chegou na minha adolescência, sabe, assim por volta dos 14 anos, mais ou menos, 13, 14 anos, não me recordo bem. Eu lembro que eu estava num grau de mediunidade tão exacerbada que eu comecei a ter umas peculiaridades estranhas, sabe? Então, assim, eu passava na rua, passava uma pessoa do meu lado, eu acho que eu tentei, ou se tentei, a Leia perguntou, você tentou fugir desses dons? Oh, muitas e muitas vezes, né? Tanto que a minha frase predileta, assim, acho que a mais falada, é falar, eu só queria ser normal, né? Mas o que é normal? Né? A gente não sabe, né, gente? Então, tentei sim fugir desses dons. Na minha adolescência, eu passava na rua e, tipo, passava uma pessoa do meu lado, alguém aqui, nunca vi, não conheço. Passava aqui. Aí essa pessoa tava lá, né, carregada, como a gente costuma dizer, ela passava do meu lado e, tum, puf, todos os macaquinhos pulavam, né, das árvores dela para minhas costas e eu caía. Era instantâneo, sabe? Tipo, desmaiava mesmo, apagava, ligava o modo off, caía que nem um saco de, sei lá, um saco de arroz caindo de um caminhão. Plaf, caía no chão. Não importa onde eu estivesse, sabe? Era automático. A pessoa passava e eu sugava tudo na hora dela e pá, caía. Né? Então, assim, isso inclusive foi um dos quadros que fez com que a minha mãe rompesse a barreira do medo dela, do lado espiritual e tal, e falasse assim, não, esse menino, né, esse menino precisa de ajuda. E aí ela começou a buscar, né, esse tipo de ajuda. E foi quando ela conheceu a espiritualidade, foi quando ela conheceu livros, e aí eu foi buscando os caminhos, sabe? Outra peculiaridade que aconteceu é, também nessa época, por volta dos meus 13, 14 anos, eu entrava em processo de acesso a memórias remanescentes automático. O que é isso, Pierre? É como se você tivesse entrado em processo de regressão instantânea, sabe? Vocês, acredito que vocês todos saibam o que é regressão, né? Que é o acesso às vidas passadas, ao que você já viveu e tal.
Imagine você, às vezes está andando, por exemplo, no meio da Avenida Paulista, ou você está andando, sei lá, na Avenida Rio Branco, lá do Rio de Janeiro, e aí, de repente, você está lá de boa, andando, tá? Não, é que eu ando assim, tá, gente? Eu estou encenando, né? Eu acho que ninguém anda assim. Bem pimpão, e pai, de repente, pum, some tudo em sua volta. Tudo desaparece e você começa a ver tudo como se você tivesse num 2, 3 séculos passados, sabe? Tipo, você olha para as pessoas estão com roupa de época, as caras delas são caras. Parece que você foi transportado para dentro de uma novela de época da Globo, sabe? É, só que sem o fake, né? Os carros são antigos, as ruas são de chão, né? Então, assim, eu entrava nesse processo de forma espontânea, e isso não era algo que eu tinha controle. E aí você imagina o risco, às vezes, para uma pessoa que está dentro de um processo desse, vai atravessar uma rua e vem um carro a 200 por hora, né? E, entendeu? Não sobra nada. Como que você vai conseguir se livrar de uma dessa? Então, assim, eu precisei aceitar meus dons, até no meu caso específico, por motivos de vida, de saúde e tal. Mas não tem casos assim, né? Geralmente os casos são casos e casos, existem vários tipos, é bem atípico. A Leia falou assim: como podemos identificar esses dons? Tem algum meio? Tem. Geralmente, o meio mais comum da gente identificar um dom espiritual é quando você tem uma habilidade ou uma predisponibilidade de aprendizado para alguma coisa que, porventura, algumas vezes você nunca executou. Tá? Então, por exemplo, tem pessoas que elas nunca falaram uma determinada língua estrangeira e quase que aprendem sozinhas, né? Aprendem quase que de ouvido, né? Ou seja, isso é um dom espiritual. Pierre, por exemplo, uma pessoa que nunca tocou um instrumento musical e de repente começa a tocar ou tem uma facilidade muito grande para aprender, é considerado um dom espiritual? Sim. A mesma coisa, pessoas que têm uma predisponibilidade muito grande para habilidades com cura, com terapias de cura e assim por diante. Nesse período, gente, que eu estava na minha adolescência, que eu estava aí todo desregulado, né, todo zoado desse jeito, foi um período onde o estar e os seres que ajudam hoje a mim, o meu trabalho, e na verdade o trabalho é deles, né? Eles deram uma afastada, né? Porque eles disseram assim: olha, você progrediu muito, né? Eu, claro, comecei nos 4 anos, né? E então, assim, eles falaram assim que eu tinha progredido muito até os meus 11 anos, mais ou menos. E esse progresso ele está fazendo com que você se torne muito diferente das outras pessoas normais. Então, assim, existem duas possibilidades que podem ser criadas. A primeira, você não vai conseguir se encaixar em lugar nenhum. Nessa parte, eu acho que o plano deles deu ruim, sabe? Falhou, porque eles se afastaram, mas eu consigo ainda hoje viver, mas eu não me encaixo em lugar nenhum. Isso é um fato, né? Então, nessa parte, eles não conseguiram muito, não. Oi, Dida. Boa noite, Valdenísia. Seja bem-vinda. É... Não, não perdeu toda, não. Ainda estou aqui. É... E a outra coisa que ele falou, né, que eles comentaram na época, foi o seguinte, que eles iam se afastar para poder eu adquirir estabilidade, né, estabilidade energética, estabilidade espiritual e tal. Por quê? Para que isso também não mexesse com a minha psique, ou seja, com a minha mente, com a cabeça, fazendo com que eu desenvolvesse desvios mentais mesmo, tendo dificuldades mentais, sei lá, enlouquecendo, acredito eu, né? Que a gente sabe que muitas vezes existem aí as perturbações espirituais e acaba fazendo você enlouquecer, mesmo quando essas perturbações espirituais não são negativas, né? Algumas vezes são seres de luz tentando empurrar você para onde você tem que ir, mas você é resistente àquilo e aí acaba, né, gerando os problemas. Bom, nessa fase foi uma fase justamente que eles tinham dado uma afastada. E aí foi quando eu falei, né, como eu falei,
foi quando a minha mãe fez, então, o papel da acompanhante espiritual que antes era o Star. Então, ela começou a ter que romper a barreira do medo, ela teve que romper aquela barreira também da resistência que ela tinha do lado espiritual e começar a buscar ajuda, porque, pô, esse menino precisa de ajuda, né? Porque eu não vou ficar com esse menino desse jeito. Vai que um dia ele chega em casa a notícia de que atropelou ou que aconteceu alguma coisa, porque está vendo coisa que não existe, né? Não é que foi a coisa que não existe, é que eu estava tendo, como eu falei, acessos a memórias passadas. Então, estava entrando em processo de regressão espontânea. E fora o fato de desmaiar, né? A pessoa passava do meu lado, eu sugava tudo da hora dela, os macaquinhos pulavam para minhas costas e eu caía. E assim, gente, isso não é incomum, tá? Essas habilidades que muitas pessoas têm, inclusive de absorver energia e tal, isso não é incomum, isso é algo bem comum na vivência de muitas pessoas. Agora, como encontrar a forma mais adequada de trabalhar um desses dons espirituais? Gente, tudo na vida vai voltar sempre para o livre-arbítrio. Sempre, tá? Então, a forma mais adequada de você conseguir trabalhar os seus dons espirituais é aceitando eles, aceitando que isso é um aspecto da sua personalidade, aceitando que isso é uma parte de você e que você não pode simplesmente renegá-la ou fingir que ela não existe. Então, quando você faz isso, parece que o caminho se abre e aí você fala, sabe? E aí as coisas ficam mais fáceis, né? E as soluções vão surgindo, tá? Também acredito no fato, tá, gente, de que o aprendizado espiritual, mesmo ele sendo algo que, como eu falei, ele vai se apresentar, ele já faz parte do seu histórico de vida, de alma, então é algo que já está dentro de você. É... O conhecimento sobre isso também vai te ajudar. Então, as leituras espirituais, livros, estudos, compêndios em geral, tudo que você puder fazer para absorver conhecimento vai ajudar você a lidar melhor também com o seu dom espiritual e, porventura, também compreendê-lo melhor. E aí, assim, compreendendo melhor este dom que você tem e também sabendo melhor o que ele é, fica muito mais fácil para você lidar com ele e aí conseguir botar isso em prática em sua vida, sabe? A Leia até achei engraçado que ela perguntou assim: ah, você tentou fugir a Bíblia? O que tem a Bíblia? Eu não entendi agora, Leia. É melhor você fazer uma pergunta mais específica. Ah, tá. Que você fez? Você tentou fugir desses dons espirituais? Gente, quem nunca, né? Quem não? Quem que tem uma determinada coisa que se apresenta assim na sua vida magicamente, você não estava buscando isso, né? Você não estava indo atrás. De repente aquilo caiu na sua cabeça e você falou assim: nossa, mas eu não queria isso, né? E agora? E, e aí, vamos dizer assim, você acaba tendo que saber lidar com isso. Ler a Bíblia. Tá, o que você quer saber? Se ler a Bíblia ajuda na aceitação dos dons espirituais? Uh, tá, para entender alguns dons. Sim e não, tá? Ler a Bíblia ajuda para você conseguir entender alguns dons, contaria, vamos dizer assim, como dom ganho de conhecimento? Sim e não. Ué, Pierre, não entendi. Por que sim e não? Porque lembra, gente, que eu falei no passado lá, quando eu morei com a minha avó, que ela tentou me colocar em escola para padre, e eu questionava padre, questionava a Bíblia, e, enfim. Por quê, gente? A Bíblia ela é tida como um tomo sagrado, né? Então, você não questiona, você lê e segue, às cegas, muitas vezes. Né? Tanto que a gente tem até hoje aí as fés cegas, né? Que muitas vezes não são algo produtivo para a vida das pessoas. Mas a Bíblia, gente, ela é um manual de instrução.
tem muita informação ali, tem muita coisa que pode ajudar você, mas é um texto, tá? E o que a gente aprende lá nas aulas de português da quinta série, da quarta série? Que para você entender um texto, você precisa interpretá-lo, ok? Então, interpretação de texto para entender a Bíblia também é necessário. Mas a Bíblia é muito difícil, ela é escrita numa linguagem que eu não entendo e tal. Boa noite, André. Bem-vindo. Chegou tarde hoje, hein? Tava na balada. Então, a Bíblia, ela tem uma leitura meio complicada, eu não consigo entender bem e tal. Por isso, gente, que eu falei que é importante que a gente tenha uma carga e uma gama de conhecimentos variadas e ler sobre verdades espirituais, leituras em geral, né, que foquem na espiritualidade, seja a Bíblia, seja leituras espíritas, seja física quântica, que é o que está bem na moda hoje, né? O pessoal fala bastante sobre física quântica e tal. É rachar a cabeça de informação mesmo, tá? Por quê? Porque isso vai fazer você pensar. E ao pensar, você vai raciocinar. E tentando ligar, então, este raciocínio lógico que você está absorvendo aí através da informação com o que você está sentindo, este é a chave que vai abrir as suas portas. Tá, gente? O segredo não está só no conhecimento, tá? É muito comum as pessoas falarem, o conhecimento te dá poder. Não, conhecimento não te dá poder. O conhecimento te dá ganho de causa, vamos dizer assim. O conhecimento ele te dá entendimento. Não significa que por causa do conhecimento você vai fazer as coisas acontecerem. Por exemplo, se você ler um livro sobre chaveiro, tá? Sobre como destrancar portas, como lá venho eu com as minhas comparações esdrúxulas, tá? Mas funcionais. Como fazer chaves e tal, você vai ter o conhecimento sobre isso. Mas você não vai chegar com o livro lá ou só com a sua cabeça e vai pensar assim, porta, abra-se, porque eu sei como fazer você abrir. E ela vai abrir. Não, a gente não chegou nesse nível ainda, gente. Então, e nem você vai tacar o livro na porta e ela vai abrir, né? Bom, depende da porta, né? Tem umas portas que elas abrem só com vento. Não precisa nem se tacar o livro. Mas o conhecimento ele não te dá este poder, mas ele te dá a autonomia. E uma vez que ele te dá a autonomia, ele te dá aí a chave para você conseguir botar as coisas em prática. Entendeu? E o segredo, gente, sempre vai estar em unir a linguagem mental com a linguagem espiritual. Pierre, então é por isso que você faz as lives desse jeito, né? Você fala sobre espiritualidade, mas você tenta trazer uma linguagem mais científica. Gente, é por isso, tá? Porque uma das grandes dificuldades nossa em relação à espiritualidade, gente, quando eu falo espiritualidade, eu não estou me referindo ao espiritismo, tá? Espiritualidade e religiosidade são a mesma coisa. Então, é a religiosidade do homem, é a espiritualidade do ser, não é uma religião específica, tá? Então, quando a gente fala sobre espiritualidade, sobre religiosidade, é comum que a pessoa se perca no meio do caminho. Por quê? Porque não é algo comum, você não aprende isso em casa, você não aprende isso na escola, não existe na escola uma aula onde você sente e aí, vamos aprender aqui a usar os dons telepáticos. Não, não tem isso. Entendeu? Você não chega numa escola, mesmo escola de superdotados, né? Você não chega na escola e você chega lá, o professor fala assim, hoje a aula é sobre como ver espíritos. Não, não tem isso, entendeu, gente? Então, assim, como você vai saber lidar com isso se não através do conhecimento? E se você não pegar esse conhecimento e fazer uma ligação entre o que você sente, entre o que você tem na sua própria verdade, como você vai chegar lá? Entendeu? Como você vai acessar os seus dons espirituais? Como você vai acessar o seu Dharma? Como você vai abrir as coisas no seu caminho que, porventura, precisam ser abertas?
Este conhecimento é o que vai fazer isso acontecer, gente. Então, ele é necessário, ele é legal, tá? Eu sempre incentivo o pessoal, falo, leiam, leiam, leiam bastante. A leitura, ela é algo que ela vai fazer você ter um crescimento muito grande, né? Claro, tem pessoas que leem Chico Xavier, tem pessoas que leem, sei lá, leem um romance, né? Tem pessoas que leem o gibi da Turma da Mônica. Então, assim, claro, o nível que você vai ter intelectual, vamos dizer assim, gradativo de entendimento de determinadas coisas vai ser proporcional ao tipo de leitura que você está tendo. Você não pode esperar, por exemplo, você fazer uma leitura como Dom Casmurro, né? E querer depois fazer uma leitura sobre a Turma da Mônica, né? E nada contra a Turma da Mônica, que eu acho bastante engraçado, eu gosto de ver a Turma da Mônica. E falar que as pessoas, tanto que leem a Turma da Mônica quanto quem lê o Dom Casmurro, têm o mesmo nível de entendimento de determinadas palavras ou de determinados vocabulários ou de determinados níveis de conhecimento. Não tem, gente, não vai ter, entendeu? Assim como quem lê a Bíblia e não a interpreta, ou quem lê o Evangelho segundo o Espiritismo e também não interpreta, é a mesma coisa, sabe, gente? Quem lê livros espíritas e tenta seguir as palavras ao pé da risca ali, ao pé da letra, ao pé da risca, foi péssimo, né? Não interpreta aquilo, não tenta trazer para a proximidade da sua realidade, não vai entender o que está sendo dito, entendeu? E aí, porventura, como que vai também conseguir botar determinadas coisas em prática em sua vida, sabe? Bom, gente, basicamente eu acho que é isso, sabe? Os dons espirituais, eles são coisas que são ferramentas muito úteis que vão ajudar você no processo de andamento da sua vida, que vão destravar uma série de portas, vão ajudar vocês aí numa série de coisas no seu percurso, mas que você possa, para que você possa acessá-lo de forma mais consciente, para que você possa conseguir aí ter um acesso maior sobre esses dons, sobre essas verdades, você precisa ter também a aceitação deles, de que esses dons, né, são, na verdade, nada mais, nada menos do que partes de você e, portanto, da sua lembrança, das suas memórias remanescentes, ou seja, é algo seu, entendeu? E aceitar isso é o que vai fazer com que ele se execute de melhor maneira em sua vida e, porventura, isso se executando de uma maneira melhor em sua vida, também vai abrir mais facilidades, fazendo as coisas fluírem com mais facilidade e assim por diante. Bom, gente, eu acho que é isso, né? Eu falei muito hoje, né? Contei um pouco da minha história também. Peço a vocês aí, como sempre, né? Que quem estiver assistindo, dê aquele like maroto, aquele like esperto, compartilhe em suas redes sociais, compartilhe para os amigos, compartilhe para outras pessoas, né? Quem ainda não conhece o canal aí, a nossa página, dá uma vasculhada, dá uma bisbilhotada, leia, tem bastante informação aí, né? Quem não entende ainda sobre o resgate cósmico, tem uma das lives que eu fiz aí sobre o resgate cósmico. Se você não entendeu muito bem, quiser entender mais, né, tiver algum tipo de a vontade de conhecer mais sobre o resgate cósmico, sobre o que é, sobre este universo dessa terapia quântica aí que a gente tem, de acesso à autonomia que nós temos como ser, né, de controle sobre o nosso arquivo arcádico. Né, eu vou pedir mais uma vez para a nossa amiga Viviane deixar aí com vocês os contatos, ela vai deixar embaixo aqui. Quem quiser é só fazer o contato, pode fazer via inbox também, tá? Que a gente agenda uma consulta. Eu atendo gente até de fora do país, tá, gente? Da Austrália pelo Skype e também pelo videochamadas do WhatsApp. Então, assim, a distância não é um empecilho, tá? Até porque os seres que fazem esse trabalho são seres de nona dimensão e para eles é indiferente o lugar do mundo onde vocês estejam, porque vai ser terceira dimensão e eles vão estar na nona, então
isso vai continuar fazendo com que seja irrelevante se você está sentada no meu colo ou se você está a 10 mil quilômetros de distância, tá? Tá. A Leia falou assim, me responde se os dons espirituais... não percebi essa pergunta, não vi. Passou batido. Os dons espirituais é a mesma coisa que ser sensitivo ou a diferença entre eles? Não, tem diferença entre eles, tá? Dons espirituais é tudo aquilo que porventura está ligado a você, ou seja, está ligado à sua energia, ao seu perispírito, à sua aura, né? São conhecimentos, como eu falei, antigos de coisas que porventura você já fez em outras existências e ficaram guardados ali, tá? Como um livro na biblioteca. E em algum outro momento, dependendo de algo que você tenha a fazer e que entre na vibração daquele conhecimento, você vai voltar a acessar. Por quê? Porque é algo que você já fez. Então, é como pegar aquele livro da biblioteca, dar uma soprada na poeira, ler de novo. Tá, é isso que tem que fazer. Então, não necessariamente dons espirituais é a mesma coisa que ser sensitivo. Porém, ser sensitivo pode muito bem ser um dom espiritual. Se porventura você tiver que desempenhar algo em sua vida que você precise dessa sensibilidade, que você precise desse lado mais sensitivo. Mas, por exemplo, se você é um músico, ser sensitivo não vai te ajudar em nada, né? Você vai fazer o que? Você vai, né, fazer uma música, compor uma melodia, tocar um instrumento, ou você vai chegar lá e falar para a pessoa, você está carregado, né? Não. Então, assim, para cada pessoa e para cada habilidade, aliás, para cada pessoa e para cada funcionalidade, você vai ter uma habilidade espiritual diferente, um dom espiritual diferente, que vai se adequar àquilo que porventura você vai ter que fazer. Tá? Então, nem sempre dons espirituais é a mesma coisa que ser sensitivo ou é a mesma coisa que ser médium, tá, gente? Às vezes você pode ser um terapeuta de cura, por exemplo, trabalhar com cura prânica ou com reiki, que é um dom espiritual, mas você não precisa ser sensitivo. Ou você pode ser médico, entendeu? Que é um trabalho já voltado e focado para as raias da racionalidade, né? Porque você está lidando com a parte física do processo, não com a parte espiritual. E não necessariamente você sendo médico, você também precisa ser sensitivo, tá? Então, os dons espirituais, eles englobam uma série de parâmetros aí que vão servir de forma necessária para a sua vida, tá? Em vários âmbitos, em várias áreas, em várias nuances da sua personalidade. Basicamente é isso, tá? Bom, gente, acho que eu já me delonguei demais aí, né? Mais uma vez, tá? Uma boa noite para todo mundo, um bom final de semana, um bom domingo. Foi um prazer estar aqui com vocês. Como eu disse, né? A nossa live ela não vai parar, ela não vamos encerrar. A gente vai trazer sempre novos assuntos aí para vocês. Vamos estar fazendo sempre novas lives. Só não faço live mesmo quando não dá, ou seja, tem alguma coisa como a formação, né, que a gente faz aí uma vez por mês esse trabalho de formação, e aí não vai ter live nos dias de formação. Ou quando é algum feriado importante, assim, né, tipo o último que passou, que foi Dia das Mães, como você vai fazer live no Dia das Mães, né? Não dá. Então, assim, determinadas coisas como essas, elas aí sim a gente não vai fazer, mas tirando isso, a gente vai estar sempre fazendo as lives aí, tá? Gratidão a vocês também, Leia, Nádia, André, né? E mais uma vez eu peço aí a todos vocês, amigos aí de caminhada, que estão assistindo as nossas lives, né? Que dê aquele like esperto. Nossa, carioca é terrível, né? Não tem como esconder o esperto, né? Dá aquele like esperto, compartilha aí nas suas redes sociais com seus amigos. Vamos divulgar esse meio, esse veículo aí de informação para muitas pessoas cada vez mais, para a gente poder trazer aí também novos assuntos cada vez mais, né? E quem não
Quem não conhece ainda sobre o trabalho de resgate cósmico, quiser conhecer, né, dá uma pesquisada aí na página. Na página, inclusive, tem alguns depoimentos de pessoas reais que fizeram já o trabalho de resgate cósmico, o que elas conseguiram galgar na vida delas, o que elas conseguiram aí de mudança vibratória na vida delas e tal, né? Você pode dar uma pesquisada ali, ler os depoimentos, né? E quem quiser realmente tiver interesse, quiser marcar uma hora, quiser fazer uma consulta, tá ali, né? Os números de WhatsApp com a Viviane, ou pode deixar uma mensagem no inbox aqui na página que eu dou uma lida e a gente entra em contato, marca e faz, tá? Gente, boa noite para todos vocês, um bom final de semana, né? Foi um prazer mais uma vez estar aqui com vocês e falar sobre esses assuntos. Né, depois dá para a senhora acessar aí, pela própria página, dá para ver desde o início, tá? Não tem problema que você tenha perdido uma parte, porque fica gravado na página, então dá para acessar. Por isso que eu digo que é legal, né, quem puder compartilhar nas suas mídias aí sociais e mostrar para amigos, ter esse contato, é legal porque aí a pessoa consegue ver também, né, mesmo que não tenha conseguido acessar naquele dia, naquele horário específico. Bom, gente, como eu falei, já me delonguei demais. Boa noite a todos aí, mais uma vez, e até a próxima, né, nesse mesmo horário de sempre, porém nem sempre no mesmo lugar, porque volta e meia eu estou viajando, né? Agora, dessa vez, eu estou em casa, estou em Campo Grande, então acredito que até a próxima vez eu ainda devo estar em Campo Grande, talvez ainda seja aqui. Tá? Um abraço a todos, um bom final de semana, fiquem todos na luz e até a próxima. Até mais.